Olá, seja bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor André Cardoso, capelão aqui da Ubra, e é um prazer ter a sua companhia. Na Bíblia, o apóstolo Paulo usa a comparação do corpo humano para falar sobre os diferentes dons que os cristãos têm, especialmente pensando no trabalho na igreja. Ele escreve que Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. Assim, no programa de hoje, vamos conversar sobre as vocações. E quem vai conversar conosco sobre esse tema é o pastor e vice-presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, o pastor Joel Miller. Ele recentemente escreveu sobre as vocações na revista oficial da IELB, o Mensageiro Luterano. E o tema do artigo foi justamente esse, vocação cristã. E a gente recebe agora com o maior prazer o pastor Joel. Pastor Joel, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate, é um grande prazer ter você aqui. Olá, pastor André, olá a todos vocês, amigos ouvintes, né? Que bom estar aqui com você, pastor André, e podemos falar sobre essa temática tão importante para nós cristãos, né? Que é a vocação cristã. Pastor Joel, muitas pessoas que nos assistem são cristãos pertencentes à Igreja Luterana do Brasil, mas também nós temos pessoas que não são, que são de outras denominações e que talvez não o conhecem. Você poderia falar um pouquinho de você, da sua trajetória como pastor? Posso sim, pastor André. Bom, como dito, meu nome é Joel Miller, eu sou pastor da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, já há 25 anos, este ano completo 25 anos de ministério pastoral. Sou bacharel em teologia, tenho especialização pela UBRA, pela Universidade Luterana do Brasil, em teologia e Bíblia. Também sou bacharel em direito, né, sou advogado, sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e atualmente eu trabalho como vice-presidente de ensino da IELB, e já trabalhei como diretor escolar, como capelão escolar, como presidente da Associação Nacional de Escolas Luteranas do Brasil, e também como pastor em congregações aí pelo Brasil nesses 25 anos de ministério pastoral. Atualmente eu trabalho no Centro Administrativo da IELB, em Porto Alegre, e eu coordeno o Departamento de Ensino da Igreja como vice-presidente da área de ensino, que é a área que é responsável pela educação formal da igreja através das escolas. Nós temos 37 escolas, dentre estas 10 escolas aí são da UBRA, que são filiadas à Associação Nacional de Escolas Luteranas, e também coordeno as atividades do Seminário Concórdia, que nós temos lá um diretor-geral e tem os professores. Enfim, o Seminário Concórdia é a nossa escola de pastores, onde nós formamos os futuros pastores da IELB, e o nosso seminário tem um convênio também com a Universidade Luterana do Brasil, e a gente tem uma formação concomitante. Ao mesmo tempo que os nossos alunos estudam no curso de teologia da UBRA, estudam também ministério pastoral no Seminário Concórdia para serem pastores da igreja depois de um período de estudos. Portanto, então, eu coordeno, como vice-presidente de ensino, essa área da educação formal da igreja, é a atividade que eu desempenho atualmente. Pastor Joel, o artigo que você escreveu fala sobre vocação cristã, mas explica pra gente o que é uma vocação. Normalmente nós associamos, pastor André, a vocação a uma habilidade, uma característica que se sobressai numa pessoa, né? Por exemplo, se a gente olha para uma pessoa que tem uma voz belíssima e canta muito bem, nós dizemos que ela tem um dom, uma habilidade, uma vocação para cantar. Ou alguém que toca um instrumento musical de forma exímia, né? Nós associamos a vocação a um dom, a uma habilidade pessoal. Tá? Então,
esse é um dos elementos da vocação, né? Mas vocação, para nós, Igreja Cristã, tem um sentido mais amplo, né? Além da questão sociológica, da questão filosófica que está por trás das vocações e das habilidades que cada pessoa possui, eu entendo a vocação como um chamado, como a própria raiz da palavra vocatio, né, que é um chamado que Deus nos faz para nós exercermos uma determinada função. Tá? Então, a gente pode resumir de forma teológica, dentro da perspectiva cristã, a vocação como um chamado de Deus. Agora, se a vocação é um chamado de Deus, ela é um presente de Deus para cada pessoa ou não? A pessoa pode escolher uma vocação qualquer e tentar desenvolver ela? Sim e não. Não é uma resposta de advogado, o advogado ia responder, depende do caso concreto, né? Mas vamos para uma resposta pastoral. Depende muito da habilidade que a pessoa quer desenvolver, do seu gosto pessoal, dos seus anseios, né? E do tempo que a pessoa se dedica para determinada função. Então, se a gente pegar uma pessoa que se destaca, né? Por exemplo, pegar um bom jogador de futebol, você pode observar que aquela pessoa que tem uma habilidade maior, ele primeiro tem o seu dom, a sua vocação, mas depois ele tem a sua transpiração, aquela parte que ele vai exercitar, que ele vai treinar, que ele vai tentar se sobressair a outras pessoas que exercem a mesma função. Então, além de ter a capacidade pessoal, né, o dom, a vocação para aquela habilidade, tem também a sua dedicação, o seu tempo. Então, sim, é algo que a pessoa pode trabalhar. Mas, por outro lado, a gente entende que a vocação é uma habilidade, um presente que Deus nos concede pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, daria para dizer que a vocação é unicamente um presente de Deus e a partir do momento que a gente entende qual é a nossa vocação, a gente precisa transpirar para desenvolvê-la? Daria para dizer mais ou menos assim? Olha, Deus nos deu uma vocação maior, pastor, que é um chamado para nós sermos seus servos, né? E Deus nos chamou no batismo, quando nós somos inseridos na família cristã, no batismo Deus nos chamou para sermos seus filhos. E o principal chamado que Deus nos dá quando Ele nos concede a fé cristã no batismo é o chamado para servi-lo. E a gente serve a Deus no nosso culto que nós oferecemos a Deus, na nossa vida santificada, consagrada, né, que é a nossa relação vertical, melhor dizendo, com Deus, né? Mas a gente serve a Deus também de forma muito especial e mais ampla na horizontalização, né? De forma horizontal, quando eu sirvo o meu próximo. Então, eu compreendo o conceito da vocação assim, Deus me chamou para ser seu filho no batismo, e Deus me concedeu dons, habilidades, capacidades, para que eu possa servi-lo e amá-lo, servindo e amando o meu próximo. Então, sim, a vocação é um chamado, é um presente que Deus me dá, e as habilidades que nós desenvolvemos, elas só fazem sentido, elas só são um presente valoroso, especial para Deus e para nós também, Igreja Cristã, quando nós colocamos os nossos dons, as nossas habilidades a serviço do nosso próximo. Então, este dom, este chamado, essa capacidade que Deus me concedeu para exercer certas atividades, certas habilidades, elas só serão uma vocação cristã e útil para a minha santificação, para a minha vida cristã, quando eu sirvo a Deus servindo o meu próximo com os meus dons e as minhas habilidades. Então, a gente pode observar, na Bíblia existem muitos exemplos assim de... Vamos pegar uma parábola do Evangelho ali do tesouro escondido, né? Ou do talento escondido lá, a pessoa recebeu talentos e ela enterrou aquela moeda, né? Não é essa a melhor exegese aqui para o texto, mas apenas para exemplificar, se Deus me concede habilidades, talentos, e se eu não uso, se eu não pratico, e se eu não desenvolvo essas habilidades, esses talentos, para o bem-estar das outras pessoas, para glorificar a Deus, amando e servindo o próximo, e para o meu próprio bem-estar também, e servir a mim, as minhas necessidades pessoais, aí então existe um problema.
Então, por isso que eu disse sim, é uma capacidade, uma habilidade pessoal, que depende da transpiração, né? E não é um presente que Deus nos deu, que é um dom, um carisma, um chamado, uma vocação de Deus para a gente exercer determinadas atividades. Pastor Joel, é comum no meio cristão e diversas denominações religiosas tem hierarquia de trabalho, de serviço, de ministério até, né? Na igreja luterana, na IELB, a gente não tem, né, hierarquia de trabalho, de forma que todas as pessoas elas podem servir e especialmente não há hierarquia em relação à função do pastor. Mas, segundo a Bíblia, existe hierarquia de dons e vocações, como, por exemplo, ser pastor é uma vocação mais nobre e mais especial, ou não? Ou a Bíblia trata todas as vocações da mesma forma? Pastor André, o pastor começou aqui a nossa conversa falando, né, ali do apóstolo Paulo e do seu ensino lá em 1 Coríntios, né, que um corpo, ele tem todos os seus membros e todos os membros são importantes para a funcionalidade e funcionamento deste corpo. Então, esse organismo vivo que é o corpo, ele tem os seus membros, os seus órgãos, e todos eles, né, são corpo. Então, dentro da igreja cristã, falando do nosso circuito aqui, né, que é a igreja luterana, nós não temos essa hierarquia aqui, uma vocação, uma habilidade, uma profissão, seja melhor ou mais importante do que o outro, né? Todos somos iguais perante a Deus, né? Nós somos todos alvos do amor de Deus em Cristo, a universalidade da graça de Deus. Então, os dons que Deus nos concedeu, eles só são bons e são úteis quando a gente exercita eles com um propósito nobre, né? Que é do serviço a Deus, servindo ao próximo. Então, não há hierarquia. Embora a gente observe, assim, na Bíblia, quando se fala de ser pastor, a Bíblia fala que quem almeja o ministério pastoral, né, lá eles usam outro termo, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, está fazendo uma referência muito especial ao ministério pastoral. O ministério pastoral é importante, mas a pessoa que exerce o ministério pastoral é tão importante quanto a pessoa que exerce o seu dom de ser pai e mãe, de ser motorista, de ser médico, cientista, operador de áudio, tecnólogo, enfim, as mais variadas profissões que existem, né? Então, o ministério pastoral, ele é especial porque foi um presente que Deus deu para a igreja e uma ordem que Jesus deu à igreja de que nós tenhamos pastores, que nós tenhamos no nosso meio, na igreja cristã, o ministério pastoral, para que o pastor, em nome da igreja, ele proclame o evangelho e ele também administre os meios da graça, batismo, santa ceia, né, os sacramentos, e pregue a palavra de Deus conforme Deus ordenou. Então, o ministério pastoral, ele tem uma referência muito especial na Bíblia. Mas a pessoa que exerce o ministério pastoral, ela está sendo vocacionada como todas as outras vocações, e é muito importante e tem a mesma escala de importância. Então, não creio nessa hierarquia, embora eu tenha feito esse destaque aqui que o exercício do ministério pastoral ele é muito importante porque Jesus ordenou que a igreja tivesse pastores. Então, não é uma opção para a igreja ter ou não ter pastor, né? Jesus instituiu o ministério pastoral. Agora, quando a gente fala da pessoa do pastor, ele é tão importante quanto a pessoa do músico da igreja, tão importante quanto a pessoa do recepcionista, do colaborador, da pessoa que oferta os seus dons, seus tempos, seus bens, da pessoa que dedica dinheiro para a igreja, da pessoa que faz a limpeza, enfim, da pessoa que construiu o templo onde nós adoramos a Deus. Todas as profissões, todas as habilidades, elas têm a sua importância de igual forma para Deus. Eu penso que é nesse sentido que o senhor fez essa pergunta, né, pastor? Isso, é muito importante o poder ouvi-lo, né, pastor Joel, e poder ouvir você esclarecer para a gente essa questão,
porque é bem comum que as pessoas tenham dúvidas nesse sentido, né? E às vezes as pessoas olham para a figura do pastor ou para a figura de um cantor dentro do trabalho da igreja e pensam que aquele trabalho é mais importante do que, por exemplo, outros, né, trabalhos, outras áreas de atuação dentro de uma comunidade cristã. Quando, na verdade, isso não existe, né? Todos os trabalhos, todas as vocações dentro do culto a Deus, dentro do trabalho da igreja, são iguais e importantes em ordem de hierarquia que não existe, né, diante de Deus. E que bom poder ouvi-lo falar sobre isso. Eu tenho certeza que é uma fala muito esclarecedora, não só para mim, mas para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. E uma outra dúvida que às vezes surge, que também é bem comum, é que tipo de vocação especial alguém precisa ter, ou será que uma pessoa tem uma vocação especial quando ela decide ou se sente vocacionada para ser um pastor? O que uma pessoa precisa, na verdade, para ser um pastor, exercer um ministério pastoral? Mas essa pergunta eu vou pedir para você responder daqui a pouco, porque o Toque de Vida vai fazer um breve intervalo e na volta a gente continua conversando sobre as vocações cristãs com o pastor Joel Miller. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o Toque de Vida, debate de hoje, recebendo a presença do pastor vice-presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Joel Miller, que está conversando com a gente sobre as vocações cristãs. E no final do primeiro bloco, pastor Joel, perguntei para você se existe alguma vocação especial que alguém precisa ter para ser um pastor, um ministro do Evangelho, especialmente na Igreja Luterana do Brasil. Pastor André, o Senhor Jesus, em sua palavra, ele diz assim, que quem quiser ser o maior no reino de Deus, que seja aquele que sirva. Tá? Então, é magnífico quando Jesus nos ensina isso sobre as nossas vocações, né, que o nosso servir a Deus, manifesto no serviço ao próximo, o nosso amar a Deus, manifesto no nosso amor ao próximo, é a melhor maneira de nós exercermos as nossas vocações. Então, tem uma história relacionada a Lutero, que um amigo dele, um sapateiro, teria perguntado a ele qual que seria a melhor forma dele servir a Deus, né? Ele respondeu assim, faça o melhor sapato que você puder e venda esse sapato pelo preço justo, né, para que uma pessoa possa usá-lo de forma adequada, pagando o preço justo pelo seu trabalho e você faça o melhor pelo seu trabalho. Então, em todas as nossas vocações, todas as nossas habilidades, né, nós precisamos ter a nossa dedicação, o nosso empenho e lembrar da nossa vocação batismal. Né? Em Cristo, eu fui batizado. Quando a gente é batizado na igreja cristã, a gente recebe o sinal da cruz na testa, né, na fronte e também no peito, e ali o pastor, o sacerdote comunica para nós ali, você agora pertence a Cristo, você foi remido por Cristo. Então, o batismo, ele nos insere na família de Deus e ele nos faz agora sermos uma nova pessoa. E a cada dia de minha vida eu vou renovar o meu batismo. Né? Em arrependimento pelos meus pecados, eu vou mudar as minhas atitudes e em gratidão a Deus pelo perdão e pelo amor que Ele tem por mim em Cristo, eu vou viver uma vida agradável a Ele, servindo a Ele e servindo ao próximo. Essa é a melhor maneira de nós servirmos a Deus. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a vocação de ser pastor, o chamado que a gente pode receber como pastor. Para ser pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é necessário que seja o ministério, nós não praticamos o ministério feminino, né? Nós não temos o ministério para mulheres, as mulheres podem exercer atividade de ensino na igreja e outras atividades de liderança que são enormes as oportunidades, mas o ministério pastoral não. Mas para que um jovem, ou mesmo um homem adulto já, que teve uma outra profissão, uma outra vocação, e de repente ele tem o desejo de tornar-se pastor da igreja luterana, ele precisa ser membro da IELB por pelo menos 3 anos,
precisa fazer com a sua congregação local, com o seu pastor local, um curso chamado pré-seminário, que ele estuda basicamente as doutrinas fundamentais da fé cristã, as principais histórias bíblicas, e ele faz ali algumas atividades com o seu pastor local por um ano, que é chamado curso preparatório para o seminário, e ao final do ano, ele então faz o vestibular e uma entrevista psicológica, e ele tem que ser recomendado por um pastor, por um conselheiro distrital, por uma congregação, para que ele possa então ir para o seminário. Então, essa é a atividade preparatória para ingressar no seminário. Atualmente, pastor André e ouvintes aqui do Toque de Vida, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela tem um convênio de mútua cooperação com a Universidade Luterana do Brasil na formação teológica. Então, o candidato ao ministério pastoral da Igreja Luterana, ele faz um curso de teologia na Universidade Luterana do Brasil, por isso tem que fazer o vestibular na UBRA, e ele faz concomitantemente, né, ao mesmo tempo que ele estuda teologia na UBRA, ele estuda ministério pastoral no Seminário Concórdia. Então, é um curso de 4 anos, educação à distância pela UBRA, e um curso presencial no Seminário Concórdia. Após a conclusão do curso na UBRA e no Seminário Concórdia, ele, então, vai a uma das congregações da IELB, e em uma dessas congregações ele faz o seu ano de estágio ministerial. Por um ano ele fica em uma congregação filiada à IELB, ou uma instituição de ensino, até mesmo uma capelania hospitalar, enfim, uma organização da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E ali ele serve o seu estágio ministerial, seu estágio para ser pastor da igreja, com a supervisão do Seminário Concórdia e a supervisão do pastor local. Após esse período de um ano de estágio, quando aprovado, ele retorna ao seminário e ele faz algumas disciplinas exclusivas para o pastor, que vai ser pastor da IELB, e também ele faz uma especialização em teologia e ministério pastoral, que é um curso de pós-graduação oferecido pela Universidade Luterana do Brasil. Pela UBRA existe esse curso na modalidade EAD, que qualquer pessoa com um curso superior pode fazer, e para os alunos do Seminário Concórdia, que serão pastores da IELB, esse curso ele é presencial lá no Seminário Concórdia. Então, após essa especialização em Teologia e Bíblia, em Teologia e Ministério Pastoral, Teologia e Bíblia é o curso à distância, EAD da UBRA, e o curso presencial lá é Teologia e Ministério Pastoral. O aluno, então, se forma, ele sai do seminário como especialista em Teologia e Ministério Pastoral, bacharel em Teologia pela Universidade Luterana do Brasil, e então ele está apto a receber um chamado pastoral para uma das congregações ou organizações auxiliares da IELB. É um período, então, que demora 1 ano de preparação para o seminário, 4 anos de formação bacharelado na UBRA, 1 ano de estágio e depois 1 ano de especialização, o último ano no seminário. Então, de estudos efetivamente no seminário é um período de 5 anos, 1 ano de estágio e 1 ano de preparação antes de ir ao seminário. Então, essa é a preparação que existe. Há também, pastor André, a possibilidade do aluno estudar, fazer o curso de teologia que a UBRA oferece por educação à distância. Ele pode fazer lá em sua casa todo o curso de teologia e educação à distância, e após ele estar formado no curso de educação à distância da UBRA, ele pode, então, ingressar no seminário para fazer as disciplinas que o habilitam para o ministério pastoral na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no Seminário Concórdia, fazer o seu estágio, a sua especialização. Então, existe essa possibilidade também de cursar totalmente EAD, o bacharelado, e depois fazer a parte do ministério pastoral no Seminário Concórdia. Então, basicamente, essa é a questão da formação. Agora, como que a gente sabe se a gente é vocacionado para ser pastor ou não? Você se lembra, pastor André, quando você foi vocacionado para ser pastor? Eu não lembro não, mas eu acho que foi no berço. Ou na barriga da mãe.
se a gente olhar lá o Salmo 139, né, Deus diz assim que antes de nós sermos gerados, formados, Deus já nos conhecia, né, então na onisciência de Deus, Deus sabia quem ia servi-lo como pastor ou não, né, mas é realmente uma questão muito difícil, né, eu me lembro quando eu decidi se eu iria para o seminário ou não, o quão difícil foi pedir demissão no trabalho que eu já tinha, e sair ali do convívio com a minha família e ir para uma cidade distante da que eu morava para poder estudar no seminário, para depois ser pastor. E confesso que até hoje ainda, né, quando a gente está exercendo, eu estou no meu 25º ano de ministério pastoral, às vezes tem uma saudade da cidade natal, tem uma saudade ali dos irmãos, da mãe, né, meu pai já está na glória celestial, mas a gente tem uma saudade da família e dá vontade de voltar lá para a nossa terra natal, né? Mas Deus nos chamou e falou que é para a gente, enquanto estiver indo aí por este mundo, fazer discípulos, batizar, ensinar, né, conforme a sua ordem. Então, o ministério pastoral é uma vocação, como todas as demais vocações, né, um chamado que Deus nos dá. E aí eu fiz o destaque antes, né, que o ministério pastoral é especial para a igreja cristã, porque Cristo instituiu o ministério pastoral. Agora, o chamado que ele faz para cada um, né, tem pessoas que descobrem enquanto estão lá no seminário, isso não é para mim, e ele retorna para sua casa, né? Tem outras pessoas que procuraram outras profissões e não se adequaram lá com aquelas profissões, e de repente ele pensou assim, olha, a minha vocação está lá no Seminário Concórdia, vou servir a Deus na igreja. O que é importante nós lembrarmos que, como cristão, né, com todas os nossos dons, as nossas habilidades, assim como nós somos e estamos, nós podemos servir a Deus nas nossas vocações, sem que haja uma escala de qual vocação é melhor ou mais importante, pensando naquela analogia que o apóstolo Paulo fez com o corpo, né? Mas para ser pastor, a gente precisa aí sentir-se vocacionado, chamado por Deus, e então fazer o preparo acadêmico, que é o curso no seminário, o curso na UBRA, e pedir aí a orientação de Deus Espírito Santo para que ele nos capacite, né, assim como ele capacita todos os seus filhos para servi-lo e servir ao próximo com os dons e habilidades, né? Então, requer muito estudo, muita dedicação, muito empenho, e especialmente requer amor a Deus e amor ao próximo, né? Um pastor, a analogia aí que se faz, né, a figura de linguagem do pastor, ele cuida de um rebanho, cuida de ovelhas. O pastor precisa ter cheiro de ovelha, né? Precisa ter cheiro de pessoas, ele precisa amar, conviver e se relacionar com pessoas, para que possa, no relacionamento com as pessoas, ser um proclamador do Santo Evangelho, da Palavra de Deus, que é o objetivo maior do ministério pastoral, né, que é ser um cura-d'almas, cuidar das pessoas, mas especialmente ser um proclamador do Evangelho. Eu sei que o pastor André é psicólogo, né, pastor e psicólogo, então ele tem a oportunidade de trabalhar com duas ciências e artes úteis, né, que é a ciência social da teologia e também a ciência da psicologia, e são áreas distintas, que têm pontos de encontro, né, mas o pastor é um cura-d'almas, ele é um proclamador da palavra de Deus, que é Cristo, né, que se tornou um ser humano e veio para nos amar e nos salvar. Que importante ouvir esse seu relato, porque ao descobrir uma vocação, especialmente para o ministério pastoral, isso não exime o cristão de transpirar, né, de trabalhar, de estudar, de se esforçar, para que esteja apto em qualquer situação a exercer de forma esplêndida, da melhor forma que puder, aquela vocação. Agora, uma última pergunta, pastor Joel, creio que seja importante para quem está nos assistindo. Às vezes as pessoas têm dúvidas sobre a sua vocação. Você já falou que existe uma vocação universal, que é servir a Deus. Deus nos chama e chama a todos para essa vocação, que é servi-lo. Mas e na individualidade de cada um? Aquela pessoa que não descobriu ou está na dúvida, mas qual é a minha vocação? Especialmente dentro da igreja. Que dica você daria para que a pessoa consiga descobrir qual é a sua vocação? Pastor André, quando eu trabalhei nas escolas ali, especialmente com os alunos do ensino médio,
Você é capelão universitário aí, você sabe as pessoas que estão trabalhando as suas vocações aí para exercerem as suas profissões depois, né? Mas a gente vê assim no ensino médio quão difícil é para um jovem de 15, 16, 17, 18 anos, que é a idade de ensino médio, né, normalmente, quão difícil é para esse jovem saber qual vai ser a profissão dele, qual vai ser o curso superior que ele vai seguir e tudo mais, ainda mais com as novas profissões que existem hoje em dia, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma diferenciação de vocação e trabalho, né? Às vezes a pessoa pensa assim, você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Tem outros que vão dizer assim, você tem que procurar uma profissão que vai te dar dinheiro. Você tem que procurar uma profissão que vai te realizar, que vai te deixar feliz. Quando você consegue fazer aquilo que te deixa feliz, que te realiza, e ganhando o seu salário para você viver uma vida digna, né? Digno ao trabalhador do seu salário, então isso é muito bom. Mas é muito difícil quando as pessoas têm dificuldade de exercer as suas habilidades, de encontrar onde é que eu me realizo, onde é que eu me satisfaço na minha profissão. Então a gente tem que pensar, Deus nos chamou para sermos seus filhos. Então, vocação cristã é servir a Deus e servir ao próximo no nosso trabalho. Agora, com relação ao trabalho profissional, a pessoa tem que, de repente, fazer algum teste vocacional, isso ajuda, né? Para nós cristãos, o uso constante, contínuo da palavra de Deus, buscar a Deus em oração e pedir que Deus Espírito Santo nos oriente para que a gente encontre felicidade e prazer naquilo que a gente faz, né? A gente precisa trabalhar e também no trabalho a gente não entender o trabalho como uma maldição. Muitas pessoas pensam que as vocações, o trabalho é uma maldição, né? Não é. E certamente também colocar em oração, né, Pastor Joel, para que Deus ilumine os pensamentos e a pessoa descubra qual é a sua vocação. Pastor Joel, nosso tempo infelizmente acabou. Quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por compartilhar conosco esse seu conhecimento, seu pensamento sobre as vocações cristãs, né, da perspectiva bíblica. O Toque de Vida Debate fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, ou até mesmo mandar uma pergunta, uma dúvida para o Pastor Joel ou para nós, nos siga nas redes sociais, @ubrapastoral. Um grande abraço para você e até a próxima.